Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre profissões dos antepassados. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Geralmente, quando se busca a história da família, as pessoas pensam diretamente no nome, sobrenome, o local de origem, de onde nasceu o antepassado, buscar documentação basicamente para essas informações. Mas um fator passa despercebido muitas vezes e que é interessante, inclusive para responder muitas coisas sobre nós, sobre as nossas vontades, sobre os nossos sonhos, nossas realizações, é também a função, ou seja, a arte profissional a qual nossos antepassados tinham. Geralmente, a gente sabe a profissão dos pais e dos avós. Passou daí, a gente não fica sabendo dos mais antigos. A gente sabe que, em geral, o Brasil, até 1950, era basicamente agrícola. Então, como o Brasil era basicamente agrícola, grande parte dos nossos antepassados que viveram antes de 1950 eram pessoas que trabalhavam no campo, eram agricultores. A partir dos nossos avós e bisavós, a gente já sabe isso, é fácil de perceber. E com o desenvolvimento da economia brasileira, a partir da década de 50, 60 e principalmente 70, o Brasil muda de característica, não deixa de ser parte agrícola, mas ele também passa a ser industrializado, e essa industrialização leva a mão de obra do campo para a cidade, incha as grandes metrópoles e faz com que o Brasil se torne num país também industrializado, hoje nona economia do mundo, já foi oitava economia, e nos últimos anos ele vem variando entre oitava a décima economia do mundo. Bom, passando dessa questão econômica, essa questão econômica ela influenciou diretamente na formação da mão de obra no Brasil. E os processos que aconteceram também no início do século XX, entre 1901 até o final da primeira metade do século XX, influenciou diretamente na mão de obra dos trabalhadores. E é interessante nós observarmos, a partir dos nossos bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante, quais as funções e as realizações que os antepassados fizeram. O que eles trabalhavam, do que eles trabalhavam, como eles viviam e quais as funções sociais que eles exerceram na história do Brasil. A gente sabe que no século XIX teve a Guerra do Paraguai, ali em 1865, o Brasil teve vários períodos revolucionários, no períodos entre os finais do século XIX e os anos 30 e o início do século XX. Essas revoluções, muitos de nossos trisavós, bisavós combateram. É interessante a pesquisa genealógica para a gente resgatar essa história. Quais dos nossos antepassados participaram dessas revoluções, dessas guerras, inclusive da Segunda Guerra Mundial? Como foi tudo isso? E quais as funções que eles exerciam antes? E quais as suas funções, as funções dos pais, dos avós deles? Em grande maioria, pelo menos na minha genealogia, eram agricultores, mas também eu encontrei militares, juízes, encontrei professores, encontrei comerciantes,
Isso nos últimos 100 anos da minha história, 100 a 150 anos da minha história familiar. É muito interessante poder observar essa história familiar para poder conhecer um pouco da formação da família enquanto sociedade, enquanto como ela contribuiu para a sociedade, para a formação do Brasil e em que áreas de atuações elas estavam. Interessante também é saber, como eu já disse aqui, as participações dos trisavós, dos avós, dos bisavós e assim por diante nas guerras e revoluções, porque são fatos que formaram a história do Brasil e é interessante a gente conhecer para poder preservar essa memória. Não é verdade? Conhecer o passado para ressignificar o presente e poder ter um olhar para o futuro de transformação. É por isso que nós que buscamos a história familiar, buscamos conhecer então a nossa ancestralidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até mais!